Boa noite, pessoal. Chegamos a mais uma live de terça-feira, sejam muito bem-vindos. Nas lives de terça-feira, nós falamos das nossas maiores dores e objetivos como TST, e aqui tratamos as dificuldades dos anseios da profissão, mas não somente isso, também como a gente resolve eles, né? Para quem não me conhece, eu sou Andressa Cortes e eu ajudo técnicos de segurança do trabalho inseguros a se tornarem profissionais desejados pelas empresas. E o nosso tema de hoje é: você não precisa estar formado para gerar resultados na SST. O que são resultados, gente? O que é gerar resultados para vocês? Que gerar resultados pode ser várias coisas, assim como fazer prevenção. Vocês acham que precisa ser um técnico de segurança para poder fazer prevenção? Você acha que a pessoa precisa ter uma formação, ela precisa ser um técnico de segurança para fazer alguma prevenção? Então vou contar uma história para vocês. Quando os meus filhos eles eram crianças, acho que em torno de 5 ou 6 anos, eu não lembro bem, eles tiveram uma palestra na escola deles, foi o pessoal do Detran lá, questões fizeram uma palestra lá sobre trânsito, acidente de trânsito lá para as crianças. E aí eu tô um dia com eles no carro, e eu sabia que o pessoal do Detran tinha ido lá, mas eu não sabia o que tinham abordado, né, o assunto. Eu tô com eles um dia no carro, levando eles para algum lugar que eu não lembro aonde, e eu passei um sinal amarelo, não foi vermelho, ele tava amarelo. Na hora, a minha filha, ela deu um grito no carro, brigando comigo. Mãe, você passou o sinal amarelo, você quer bater o carro? E ficou desesperada, brigando de desesperada, com medo que fosse acontecer alguma coisa, porque eu tinha passado o sinal amarelo. E na hora eu me surpreendi, eu me assustei, eu disse, não, mas da onde, né? De onde que tu tirou isso? Da onde? Eu nem sabia que ela sabia qual era a diferença do sinal verde, do amarelo pro vermelho. E aí ela contou que tinha ido o pessoal lá, que tinha explicado, né, o que significava ali os sinais de trânsito. Gente, você vê, ela era criança e ela chamou atenção pela questão de passar ali o semáforo no sinal amarelo. O que vocês acham que ela estava fazendo? Não é prevenção? Então, ela, criança, filha de peixe, peixinho é. Hoje era técnica de enfermagem, não foram, é técnica de segurança. Mas enfim, o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo prevenção já desde criança. Então, eu não acredito que precisa ser um técnico de segurança para fazer prevenção. Qualquer pessoa que consiga fazer uma análise crítica, ela consegue verificar uma situação de risco ou uma situação de perigo. Então, ela consegue fazer prevenção. Tá? Inclusive, eu sempre gosto de falar nos treinamentos, né, em tudo, que a gente nunca deve ficar esperando que o outro vá sanar alguma necessidade de algum perigo pra gente. Se a gente se sente em risco, a gente tem que falar, a gente tem que sinalizar. A gente não tem que esperar que o técnico de segurança veja e faça alguma coisa, ou o supervisor veja e a gente faça alguma coisa. Então, a prevenção, ela não só pode, como ela deve ser feita por todos, né? Até porque senão ficaria uma responsabilidade somente do técnico de segurança. E aí imagina um monte de responsabilidade, né? Que seria só do técnico. Seria até muito fácil para os demais da empresa se eximir essa responsabilidade, não é minha, e acabar não atuando e não ajudando. Então, gente, a prevenção, ela é uma responsabilidade de todos. E aí a pergunta que não quer calar, gente. Preciso ser técnico de segurança? Eu preciso estar formado para gerar resultados? Depende dos resultados, né? O que são resultados de SST? Eu vou citar alguns. Redução de acidentes é já um bom resultado de SST. Pessoas treinadas, a quantidade de pessoas treinadas é um resultado. E se eu consigo aos poucos aumentar essa quantidade de pessoas treinadas, ou aumentar a quantidade de horas treinadas, eu consigo isso se transformar num bom resultado. Porque não basta ser um resultado, né? Tem que ser um resultado bom.
Menos afastamentos do trabalho é um resultado, pode ser um trabalho ali voltado, né, para evitar lesões, por exemplo, de Lerdort, né, ou algo assim que seja assim mais da realidade da empresa, né, afastamento por doenças ocupacionais ou acidente de trabalho. A gente conseguiu reduzir, é um resultado bom que a gente gerou ali na SST. Ou até um cumprimento legal. Eu fiz uma adequação para atender a uma determinada norma. Então, isso tudo são resultados de SST. E não necessariamente se precisa estar formado para aprender a gerar resultados. Inclusive, gente, vamos aproveitar agora, vamos fazer um aviãozinho, vamos compartilhar a live com algum colega de profissão que precisa ouvir isso também, para que ele não fique esperando, de repente ele está estudando, ele não fique esperando se formar para poder já começar a trabalhar na prevenção ou até já poder começar a trabalhar. Vou contar histórias aqui, inclusive, de alunas minhas que antes mesmo de se formarem, elas já até exerciam a função da prevenção dentro da empresa. Só não tinha o cargo de segurança porque precisa ter o registro, mas elas já faziam a função de uma certa forma, sem ser sem ser a ilegalidade da profissão, mas já trabalhavam na prevenção e já geravam resultados. Eu vou contar isso para vocês, que eu vou mostrar como que isso pode até ajudar a você a conseguir a oportunidade que você está esperando e de repente não está conseguindo. Por que é importante, gente? Por que é importante eu agora mesmo já começar a gerar resultados, mesmo antes de me formar ou até de estar trabalhando na área? Daqui a pouco eu trabalho numa empresa que tem um SESMIT constituído, né? E eu posso já estar fazendo alguma coisa para que essa empresa me enxergue e daqui a pouco eu consiga uma oportunidade nesse SESMIT também. Então é importante porque a gente é visto, a gente aprende com isso, porque a gente aprende muita coisa fazendo, porque na escola a gente aprende norma, a gente aprende a teoria. Chega lá na prática, a gente aprender ali o dia a dia na prática, como é que é, gente. A gente vai pegando o que? A gente vai pegando as manhas, sabe? Tem os paranauê, né? Aquilo que a gente diz, né? Então a gente não só conhece a teoria, como conhece as manhas, a gente sabe como aprende a colocar em prática. Então a gente aprende, conhecimento só agrega, nunca é demais. E daqui a pouco pode ser até uma experiência que você possa colocar no seu currículo ou até dizer numa entrevista, no processo seletivo que você teve. Com certeza vai agregar muito perante os olhos do recrutador. Então é importante para isso também. E se eu já sou Tec Segurança, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo tem que ser gerar resultados. Até porque a gente não ganha pelo tamanho da responsabilidade que a gente tem e nem pela demanda de trabalho que a gente tem. Sempre vai ter um salário maior, sempre vai ganhar mais aquele que gera mais resultados para a empresa. Então, quanto mais resultados a gente gera, também mais a gente vai ganhar. E qual é o melhor momento para a gente então fazer a prevenção e gerar os resultados? Não tem o melhor momento, gente, a hora é agora. Inclusive, quando eu trabalhava de Tec Segurança numa empresa, teve uma vez, eu trabalhava aí, éramos dois técnicos, trabalhavam em cada turno. Eu trabalhava de manhã e ele trabalhava no turno da tarde e da noite. E tinha um colega lá no setor, eu nem conhecia ele, até porque ele era do turno da tarde e noite. Então eu saía e eles estavam entrando, então eu nem conhecia ele. E ele era de um outro setor. E ele estava fazendo o curso de Tec Segurança do Trabalho. Um dia ele chegou lá no RH da empresa, os estágios eles não eram mais obrigatórios, ele estava concluindo o curso e ele pediu para a empresa para que ele pudesse fazer um estágio voluntário. Para quê? Porque ele queria aprender a viver na prática. E aí, como ele entrava às 15 horas lá para trabalhar e ele estudava de manhã, ele trabalhava, só para vocês terem uma ideia, tá? Para acabar também com essa desculpinha de não ter tempo. Ele trabalhava das 15 da tarde até a meia-noite. E ele estudava das 8 horas ao meio-dia. Ele tinha filhos também, gente, filhas, né? Ele também tinha família, né? Para cuidar tudo. Mas ele trabalhava das 15 à meia-noite e estudava das 8 ao meio-dia. O que ele pediu para fazer? Ele pediu para ficar 2 horas por dia.
dar umas 15 horas comigo, me acompanhando, vendo o que eu ia fazer. Ele queria só ver eu trabalhar. Na verdade, ele queria ver o que eu fazia, né? Ele queria aproveitar que ele estava finalizando o curso e aprender. E aí o gerente do RH veio perguntar para mim, né, se eu me importava, aquela coisa toda. Eu disse, não, claro que não, ele pode vir, posso passar algumas coisas, algumas tarefas para ele fazendo nesse período, que ele consiga fazer neste período, né? E aí aos poucos eu posso ir explicando algumas coisas para ele. Como eu vi que ele gostava muito dessa parte de emergência, de brigada, combate a incêndio, e a gente estava com déficit, uma necessidade de dar uma melhorada nessa área, estava precisando regularizar as vistorias, inspeções, né, nos equipamentos e tudo mais, foi uma das primeiras tarefas que eu deixei para ele. Então eu andei primeiro com ele pela fábrica, mostrei ele os equipamentos de emergência, todos onde ficavam. Era um espaço bem grande, né? Era uma empresa grande, né? Onde ficava as válvulas principais, né? Enfim, tudo. Expliquei para ele o que ele precisava ver no extintor para saber se ele estava vencido ou não. Ele estava se formando, mas ele ainda não sabia identificar se o extintor estava pressurizado ou não e qual era a validade dele. Não sabia que existiam níveis de manutenção do extintor. Então, eu expliquei tudo isso para ele, né? O que fazia o nível 2 de manutenção do extintor, o que fazia o nível 3 de manutenção do extintor, né? Mostrei para ele as planilhas lá de inspeção, como ele deveria preencher e o que ele deveria visualizar, o que ele deveria cuidar, e dei essa missão para ele. Inclusive, nós não tínhamos ainda nem os extintores numerados. E aí foi aí que a gente começou a organizar essa parte, que ele mesmo fez isso. Ele já numerou tudo, ele já numerou lá na nossa planilha, na planilha de controle que eu tinha feito dos extintores, mas eles não estavam numerados, só tinha o setor lá, a área. Ele fez toda essa parte, numerou, né, enfim, viu o que estava certo e o que não estava certo, e a partir daí nós começamos a ter um controle. E a partir daí ele conseguiu aprender bem nessa parte. E aí com o tempo eu fui passando outras coisas, mostrando como se fazia PPP, de acordo com o interesse dele também, com o que ele perguntava, e com o tempo que a gente tinha, que não era muito. Passou-se ali um tempo, acho que uns 2 meses que ele ficou fazendo isso, né? Ele agradeceu, enfim, se formou, continuou trabalhando no que ele fazia. Só que daí nesse meio tempo, o meu colega que trabalhava lá no segundo turno, ele pediu o desligamento da empresa, por os motivos deles, que não veio o caso, mas ele pediu ali o desligamento da empresa. E aí ficou-se uma vaga aberta para técnico de segurança. E aí o que vieram me perguntar? Aí abrindo processo seletivo, técnico de segurança nunca é uma vaga fácil por RH para preencher. Se vocês acham que é difícil conseguir uma oportunidade, gente, é bem difícil também para o RH conseguir fechar a vaga, porque tem questão de perfil, ele tem que fechar o perfil, as habilidades, né? Não é só uma questão de experiência, se é formado ou não. Formado, digamos assim, que nem uma colega minha de RH falou, eu entendo que se a pessoa é formada, o conhecimento, a parte teórica, ela já tem, né? Que todos tenham. Então, a parte que eles mais analisam é a questão de perfil, né, e habilidades e comportamentos. Então, existe uma dificuldade das empresas, sim, de fechar as vagas. Eu escuto muita queixa disso também. E eles estavam um tempão tentando fechar a vaga, já não conseguiam. E aí eles vieram perguntar o que você acha, né, daquele colega, agora já é formado. Ele conhece a empresa, porque ele trabalha aqui já há um bom tempo, então ele conhece também as dificuldades da empresa. E ele ficou um tempo aí contigo, então ele sabe ali mais ou menos já como é que funciona o setor. Aí me perguntavam o que eu achava. E eu disse que achava muito bom dar uma oportunidade para uma pessoa que estava começando. E realmente já conhece a empresa, já sabe das dificuldades, né, que se tinha, né, enfim. E eu não me importaria de ensinar e passar o que eu soubesse, né, quando preciso. E aí, tal que foi que aconteceu, gente? Ele foi contratado. E aí ele teve a primeira oportunidade como técnico de segurança. Então, gente, ele, mesmo antes dele estar formado, mesmo não precisando, não sendo obrigatório, ele se dispôs, sim, a fazer a prevenção, a trabalhar ali para gerar resultados, afinal de contas,
Foi ele praticamente que organizou aquela parte toda ali das inspeções, né, e da parte da documentação ali dos equipamentos de emergência. Eu só ajudei, eu só auxiliei, foi ele que fez, eu só orientei. Então ele gerou um resultado para a empresa, porque era uma necessidade que a empresa tinha e que eu ainda não tinha tido tempo de ver isso. Então o que eu fiz? Eu deleguei ele na primeira oportunidade que eu tive. E ele aproveitou e pegou a oportunidade para aprender. E aí, o que ele fez? Ele dispôs o tempo dele para aprender e ainda conseguiu uma oportunidade. Então, gente, a gente não precisa não estar formado para começar a gerar resultados na segurança do trabalho, até porque isso pode te ajudar, sim, a conseguir uma oportunidade. Agora, se ele tivesse ficado quieto na dele, tipo assim, isso não é problema meu, eu não vou sinalizar que tem esse problema, que tem aquele, ele não teria conseguido, quem sabe ele estaria até hoje naquela função que ele tinha antes de ser técnico. Então, gente, se vocês tiverem uma oportunidade, tentem ajudar, não numa maneira que vocês estejam criticando o trabalho do outro, tá? Não é legal criticar o coleguinha. Tá? Até porque todos nós fazemos o melhor que nós podemos com os recursos que a gente tem. Então, se o coleguinha, que nem naquele caso, eu tava com esse déficit nessa questão. Aí agora, se ele tivesse chegado criticando, dizendo que que não estava sendo feito, que podia ter sido visto, aquilo, com certeza, gente, eu já ia, opa, qual é que é desse cara? Já ia, não ia deixar de ajudar ele, não, mas eu já ia ficar meio assim, poxa, de vez de criticar, por que não ajuda? Você não sabe por que eu ainda não comecei a cuidar disso? Então, a gente nunca sabe, tá, o motivo da situação estar daquele jeito, tá? Pode ser por falta de tempo, pode ser por falta de verba, pode ser por falta de conhecimento, pode ser por vários motivos, tá? A gente não interessa. Eu acho isso muito feio, a gente criticar o colega ou até criticar o colega que nos antecedeu, tá? Se ele não fez alguma coisa que você acha que é importante ter feito na época dele, ele deve ter tido os motivos dele. O que eu acho do meu ponto de vista que eu tenho que fazer? Eu tenho que calar minha boca, fechar a boca, abaixar a cabeça e trabalhar e fazer o que tem que ser feito, independente se o colega fez ou não. Eu, particularmente, acho isso horroroso e completamente deselegante. Tá? Então, não vamos julgar o coleguinha, mas podemos dizer, eu percebi que por exemplo, os extintores lá estão vencidos, não sei o que. Se a empresa tem algum programa de inspeção, né? Você precisa de ajuda, de repente eu posso te ajudar com isso, eu posso fazer uma inspeção ali uma vez por mês, né? Ou posso te auxiliar em alguma coisa. Então não critica, mas vai lá e oferece ajuda. Daqui a pouco aí a pessoa vai olhar com bons olhos, vai de repente aceitar a tua ajuda, né? Ou vai agradecer, né? Dizer que não dá, ou vai aceitar a tua ajuda. E daqui a pouco, quando tiver uma oportunidade, ela vai lembrar da tua boa vontade. O que eu vejo que as pessoas costumam errar nisso? O que elas costumam errar para começar até a estudar, né? Enfim, eu querer trabalhar já na prevenção e gerar resultados. Muitas pessoas esperam estar trabalhando na área para começar a fazer alguma coisa. E eu já contei algumas histórias e tenho mais para contar, para te provar que não precisa. Ao contrário, você se adiantar vai ajudar a você conseguir aí uma oportunidade, tá? Vai mais ajudar do que atrapalhar, tá? Então, quando que é melhor eu começar a trabalhar ali na prevenção e começar a gerar resultados? O quanto antes, o quanto você tiver a oportunidade. Eu vou contar a história para vocês. Eu tenho uma aluna que ela entrou para fazer o mapa do TST diferenciado, ela não tinha nem se formado ainda. Ela estava estudando, ela estava, se não me engano, no último semestre. E ela veio fazer o mapa do TST, antes mesmo de finalizar o curso. E o que aconteceu, gente? Ela finalizou o curso, foi no final do ano passado, e agora foi mês passado, ela me mandou uma mensagem me avisando que ela tinha conseguido já uma oportunidade como Tec Segurança. Ela já está trabalhando na área.
E o fato dela já ter sido minha aluna antes de finalizar o curso só mostra o quê? O interesse dela em aprender, o interesse em se preparar. Então ela já até ali, ela já estava querendo aprender na prática a gerar os resultados. Para quê? Para quando ela conseguir uma oportunidade, ela já saber o que fazer. E outra, isso tudo agrega o currículo, chama a atenção das empresas. Eu já tive um aluno que ele comentou numa entrevista que estava fazendo o curso comigo, que daí tinha uns encontros, né, mensais com uma pessoa que era experiente na área, e o pessoal que estava fazendo a entrevista com ele simplesmente adorou a ideia. Tá? Por que isso para a empresa é bom, gente? Para pensar. Eu contrato um técnico de segurança que não tem experiência ou tem pouca experiência, eu sei que ele tem muito ainda para aprender. Vamos ser sinceros, o salário de quem está começando é diferente do salário daquela pessoa que tem 10 anos de experiência. Então eu contrato um iniciante, pode ser de repente com um salário um pouco menor que o outro, mas eu dou uma oportunidade para quem está começando. Ao mesmo tempo eu sei que se a pessoa se empipinar ou tiver algum momento que ela não vai saber o que fazer e eu não tenho conhecimento para dar esse suporte, o que acontece? Eu sei que ela tem para quem pedir, então eu sei que ela vai resolver, entendeu? Então automaticamente para a empresa isso é maravilhoso, porque ela não precisa se preocupar e aí eu posso dar oportunidade para quem está começando. Então essa aluna, ela antes de se formar, ela já estava estudando, inclusive ela foi uma das que concluiu assim as aulas assim numa sequência bem rápida. Ela começou o curso e concluiu ele bem rápido, porque ela tinha muita vontade de aprender. Todo esse preparo que ela teve, com certeza ajudou ela a passar uma confiança num processo seletivo e a conquistar a vaga. E eu tenho ainda a história de uma outra aluna minha, que vocês não vão acreditar, vocês vão desacreditar, mas eu vou contar justamente por isso, para que vocês saibam que é bem possível sim. Até deixa eu ver se ela não tá aqui online. Não, hoje ela não entrou, porque ela entra quase todas as lives. Ela trabalhava numa empresa, uma empresa de transportes, e ainda tem um técnico de segurança lá, e ela ajudava ele. E ela ajudava ele, foi aprendendo com ele, né, tudo, e ela comentou da vontade de ser técnica de segurança, né, e a empresa pagou o curso técnico dela. Durante todo o curso técnico ela ficou trabalhando no SESM junto com esse colega, claro, sob a supervisão dele, ele passava as tarefas para ela. A gente tem muita tarefa que tu não precisa ser técnico para fazer. Tu precisa ser técnico de segurança, por exemplo, para fazer um DDS? Não precisa ser, nem precisa ser necessariamente só o técnico de segurança que faça um DDS. Pode ser um líder, um supervisor, pode ser até um colega. Eu, particularmente, quando eu faço meus DDS, eu adoro botar o povo para falar, né? Adoro botar eles mesmos para falar. Então não precisa ser técnico de segurança para isso. Claro, existe alguma coisa, por exemplo, ministrar um treinamento NR, além de tudo eu preciso ter proficiência sobre o assunto. Mas tem várias outras coisas que tu pode fazer antes de se formar. Fazer um controle de ficha de EPI, por exemplo, gente, não precisa ser um técnico de segurança para isso. Inclusive, eu já trabalhei em empresas que eu tinha jovem aprendiz, quem fazia o controle das fichas de EPIs era ela. Com o tempo, ela montava até alguns DDS para mim. Conforme a gente vai ensinando, tu vê que a pessoa também vai se interessando em aprender, vai fazendo mais coisas. Então tem muita coisa que dá para fazer sem você ainda ser técnico. E ela aproveitou essa oportunidade. Ela cuidava de várias coisas, claro, sobre qualquer dúvida ela tinha alguém para tirar, sobre a responsabilidade de outro técnico, enquanto ela fazia o curso. Ela também acabou entrando no mapa do TST antes de finalizar o curso técnico, um pouco antes de finalizar. Ela finalizou o curso, ela estava já retirando o registro, né, dela, e assim que ela teve com o registro em mãos, ela foi efetivada na empresa. Foi efetivada não, né? Ela foi mudar o cargo dela na empresa como técnica de segurança do trabalho. Mas na verdade, gente, ela tem uma experiência já, agora que ela começou a ser técnica de segurança realmente, né, na carteira, vamos dizer assim, mas ela tem uma experiência aí de pelo menos aí uns 3 anos lá fazendo isso. E aí entra aquilo que eu falei na live no outro dia.
mesmo que a gente faça atividades, mesmo que a gente não seja Tec Segurança, que a gente está buscando uma oportunidade, a gente pode descrever as atividades que a gente realizava que vão chamar atenção, que vão agregar, que tem a ver com prevenção. Então, se daqui a pouco ela quiser trocar de trabalho para uma outra oportunidade, ela não precisa simplesmente excluir todo esse aprendizado e conhecimento que ela teve nesses últimos 3 anos. Ela pode acrescentar tudo isso no currículo, ela pode botar lá a função, suponhamos, assistente administrativo, não lembro bem qual era a função dela, mas ela pode descrever lá que ela, por exemplo, elaborava DDS, controlava ficha de EPI, enfim, fazia gestão de documentação, enfim, descrever bem lá as atividades que ela fazia, porque tem relação com a atividade que a gente faz e é prevenção. E automaticamente assim, ela também pode descrever quais são os resultados que ela gerou, né? Tudo que ela fez. Agora, ela como técnica, tem muito mais coisas que ela pode fazer, muito mais coisas que ela pode assumir mais responsabilidades, né? Claro. Mas ela nunca deixou de trabalhar na prevenção antes disso. E isso fez com que a empresa visse que ela estava fazendo sim um bom trabalho e contratasse, fizesse essa mudança de função, mesmo a empresa não sendo obrigada a ter 2 técnicos. Foi lá e trocou a função dela também. O outro colega continua trabalhando com ela, continua dando um apoio, é claro, porque ela precisa, mas agora, né, que nem eu disse para ela, agora vocês estão de igual para igual, você também é a técnica de segurança. É possível, sim, de gerar resultados, fazer prevenção, trabalhar, sim, com prevenção, trabalhar nessas funções que nós temos, sem estar formado, sem ter sido técnico de segurança ainda. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu comecei a fazer os meus cursos complementares, todos os possíveis, né, que eu queria fazer. Eu não segui o que eu falo para vocês hoje, porque eu só aprendi isso com o tempo e com a maturidade, que é a gente definir a área que quer seguir, para depois, né, sair fazendo os cursos complementares. Como eu não tinha ideia que a área que eu ainda queria seguir, quando eu estava estudando, eu já comecei a fazer cursos complementares. O congresso, evento, tudo que aparecia, eu ia lá e participava. Depois que eu entrei na área, quando eu trabalhei, entrei e comecei como prestador de serviço. Quando eu fui prestar serviço dentro de uma fábrica, que eu entrei dentro de uma fábrica a primeira vez, aí é que eu descobri e que eu soube, eu quero trabalhar em fábrica. E aí eu comecei a direcionar todos os meus estudos e meu conhecimento para aquilo que eu acreditava que ia me ajudar a entrar numa fábrica. Tanto que eu consegui, né? Eu consegui e fui direto indo para o ramo automotivo, que é uma loucura. Mas eu gostava bastante, adorava. A indústria é aquilo que faz pulsar, digamos assim, mais o meu coração. Eu passei por outras áreas, gostei bastante também, mas a indústria é aquela, sabe, que sempre foi a minha número 1. Então, eu comecei fazendo diversos cursos, depois eu fui direcionando para isso que eu queria, e eu ainda, né, hoje faço curso, hoje como, por exemplo, eu tenho uma consultoria, eu acabo escolhendo também, fazendo as minhas especializações em áreas que eu acho que eu tenho um déficit maior, que eu acho que eu tenho que aprender um pouco mais, e que vai me ajudar na minha consultoria, né, por isso que eu fiz a pós-graduação em economia. Gente, isso resultou o quê? Que eu tenha pensa em diversos cursos, até porque tem alguns que eu fiz mais de uma vez, fazendo reciclagens. Pensa que eu tenho guardado certificado de conclusão de cursos, uma pilha assim, ó, sem mentira nenhuma. É muito. E aí, quando eu elaborava os meus currículos, inclusive, eu tive que começar a ocultar alguns. Eu deixava lá só os mais importantes, porque senão o currículo ia ficar muito grande. Então, eu deixava lá só os mais significativos. E um dia eu estava numa entrevista para um trabalho e o recrutador teve a coragem de me perguntar se eu realmente tinha todos aqueles cursos que estavam no meu currículo. E eu falei para ele que eu tenho certificado desses todos e mais alguns que não constam aí. Primeiro eu fiquei meio assim, não acredito que ele tá duvidando, né? Fiquei assim um pouquinho assim, chateada. Fiquei de cara. Você tá duvidando? Acho que eu vou estar mentindo agora sobre isso. Pensei para mim, eu achei um absurdo. Mas depois eu pensei, eu disse, legal. Eu cheguei a um ponto em que as pessoas podem, de repente, estar até duvidando que eu tenha toda
essas habilidades, vamos dizer assim, toda essa capacidade técnica. Aí eu me senti poderosa. Então pensei, é isso aí. Estude ao ponto de duvidarem que você estudou tudo isso. Acho que é por isso, de repente, que eu continuei fazendo ainda muito curso, né? Mas, gente, o que significa? Que aproveitem todo o tempo que vocês tiverem, não esperem. Começa hoje, começa agora, tá? Ah, mas eu tô estudando, começa. Ah, mas eu ainda não tô na área, tô trabalhando em outra coisa, não consegui a oportunidade. Começa, te prepara. Até para não acontecer de quando você chegar lá, você conseguir a oportunidade, você não perder ela por falta de habilidade. Então você já vai estar pronta lá para isso.